Tá precisando de coragem? Como é que você tá, hein? Tem dias que a gente precisa de uma força extra, né? Tem dia que bate aquele desânimo, tem dia que bate aquele medo, tem dia que a gente fica mais acuado, tem dia que a gente tá mais borocochô, né? Como diz aqui em Minas, né? Meio borocochô. E tem dia que a gente tá alegre, a gente tá feliz, a gente tá ousado, a gente tá destemido, não é? Eu não sei qual é a situação que você se encontra hoje, mas eu quero dizer para você, hoje é dia de nós tomarmos posse desta coragem, não a coragem humana baseado em bons pensamentos, em pensamentos positivos, não, mas uma coragem que vem do céu, uma coragem que, apesar do medo, a gente avança. Mesmo se der medo, a gente segue em frente, porque a gente sabe que aquele que conduz a nossa vida é muito maior, muito mais poderoso do que qualquer medo que possa abater sobre nós ou sobre as nossas vidas. Viu? Que alegria ter você aqui conosco nessa trajetória. Eu já te peço aí, compartilha aí essa transmissão, manda essa transmissão para alguém que precisa. Você que sabe que alguém está meio angustiado, meio com medo, meio retraído, manda essa transmissão para essa pessoa. Seja você também um canal de Deus na vida desta pessoa. E além disso, deixa aí o seu like, o seu comentário, curte essa transmissão para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas com esta graça. Amém? Vamos juntos assim então iniciar este nosso dia pedindo as graças e as luzes do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces e bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Assim seja. Amém. Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor possa agora, já ao abrirmos essa transmissão, que o Senhor adentre agora cada casa, cada quarto, cozinha, local de trabalho, aonde quer, Senhor Deus, que tenha agora um aparelho conectado conosco, acompanhando essa transmissão, assistindo, ou talvez mesmo só escutando no fone de ouvido a minha voz. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor sopre agora o Teu Espírito Santo sobre estas vidas, sobre todas estas pessoas, sobre esses meus irmãos e minhas irmãs que agora estão conectados conosco. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor derrame uma unção de ousadia. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor derrame uma unção de intrepidez, de parresia. Que o Senhor envie o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, sobre nós, para assim nos conduzir neste momento. Que o Teu Espírito Santo venha tomar todo o nosso ser, todo o nosso pensar, todo o nosso falar, todo o nosso sentir, todo o nosso agir, para que todo o nosso ser agora, Jesus, eu te peço, possa ser tomado pela unção sobrenatural do Teu Espírito Santo, para que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente, abra o nosso coração, aguce, Jesus, os nossos sentidos. Dai-nos entendimento da Tua palavra. Dai-nos, Senhor Deus, um coração como terreno fértil para que esta palavra caia e produza frutos 100 por 1, 1000 por 1. Por isso eu te peço, Jesus, aonde tiver agora uma pessoa, Senhor Deus, conectada conosco, que ao redor desta pessoa os anjos acampem, exista ali uma reunião celestial com graça, com unção, com destemor, com ousadia, com parresia. Que desde já, Senhor, esses meus irmãos, essas minhas irmãs, sintam o poder e a presença do Espírito Santo junto a elas, aonde quer que elas estejam,
o que quer que elas estejam fazendo, aonde quer, com quem quer que elas estejam, Senhor. Eu te peço que esses meus irmãos e minhas irmãs sintam agora a presença do Espírito Santo junto a ela. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e do São José, o patriarca da nossa igreja. Assim seja. Amém. Amém? Vamos juntos? Você já sabe, eu tenho falado aqui, né? Todos os dias que eu passo por aqui, eu tenho falado da importância de você ter ali com você o seu diário espiritual, né? Eu tenho falado isso por onde eu passo, não só aqui, mas eu tenho falado isso no meu programa, na TV, eu tenho falado nas pregações por onde eu passo, da importância de nós termos o hábito de criarmos um diário espiritual. Pode parecer bobeira, pode parecer coisa talvez sem sentido, mas é importante. O diário espiritual serve para quê? Para que você vá anotando tudo aquilo que Deus fala para você. Porque é isso, né? Eu observo isso ao longo de tantos anos pregando o Evangelho e viajando o Brasil e o mundo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, o quanto a mesma pregação fala de maneira diferente e fala de maneira diversas para pessoas também diferentes. Numa assembleia de 1000 pessoas ou de 100 pessoas, cada pessoa que está ali talvez vai ter uma interpretação diferente da palavra. Não é a interpretação errada, não, mas para cada pessoa que ali está, uma frase, uma palavra, um gesto é o que vai tocar o coração da pessoa. Por quê? Porque a palavra ela é atual, né? Ela é viva e eficaz, penetrante como a espada de 2 gumes. Então talvez aquilo que para você é importante, para o outro talvez não vai ser. E aquilo que para você talvez é irrelevante, para o outro é que vai fazer a diferença. Então é por isso a importância de você ter o diário espiritual. Então que você anote aquilo que o Senhor falar no teu coração, né? Então você já sabe, pega aí o seu caderno, a sua Bíblia, a sua palavra. É muito importante que você tenha a Bíblia, que você grife, que você anote, né? A minha Bíblia, eu tenho a minha Bíblia já de quantos anos, quando eu comecei a pregar, já muitos anos atrás, ela está ali toda marcada, rascunhada, com lágrimas, porque é o que Deus fala conosco. Isso é muito importante, né? Que você possa voltar e ver tudo aquilo que Deus falou e todas as profecias liberadas sobre a tua vida. Amém? Pegue aí a sua Bíblia comigo. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 16. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 16. Diz assim: ao final do dia, ao entardecer, algumas traduções dizem, os discípulos desceram ao lago, embarcaram nos seus barcos e atravessaram o lago em direção a Cafarnaum. Havia escurecido e Jesus não os tinha alcançado. Algumas traduções dizem que Jesus não estava com eles. Soprava um vento forte e o lago encrespava. Na minha Bíblia diz isso, algumas traduções dizem, e o lago se agitava. Quando haviam remado uns 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus que se aproximava do barco, caminhando sobre as águas. Eles então se assustaram, mas Jesus disse para eles: não temais, não tenham medo, sou eu. E eles então quiseram recolhê-lo a bordo, que ele entrasse na barca. Mas imediatamente a barca chegou à terra para onde se dirigiam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se você está com a sua Bíblia aí, beija a sua Bíblia em sinal de reverência e em sinal de carinho à palavra, né? Por que eu sempre peço para beijar a Bíblia, né? Nós temos hábito, Moisés também tem, por quê? São Jerônimo vai dizer que esse Jesus Cristo é o verbo de Deus encarnado, ou seja, é a palavra que se encarnou. A Bíblia, então, é o próprio Jesus encarnado. Então, quando eu e você beijamos a Sagrada Escritura, a Bíblia, é como se nós beijássemos a própria face de Cristo. Lindo, não é? Então, que a partir de hoje você dá um beijo gostoso na sua Bíblia, sabendo por que você tem que beijar. Amém? Vamos lá. A leitura de hoje é uma leitura onde tem vários tipos de traduções. Nós vamos ouvir a Bíblia falar de tempestades acalmadas. Esse é um relato, mas aproximadamente existem 3 relatos sobre tempestades, em que os discípulos estão em alto mar. E aí então acontece as tempestades inesperadas.
E como disse aqui, no que nós acabamos de ler, era tarde, final de dia. Eles já tinham visto Jesus curar, já estava com ele, né, estavam acompanhando ele, né, Jesus tinha feito milagres, tinha feito curas nesses dias, um dia normal na rotina de Jesus. Os discípulos então agora estão cansados, é final do dia, eles descem para o lago, montam nos seus barcos e começam a atravessar para o lado de Cafarnaum, que ficava a uma distância de aproximadamente 15 quilômetros, por isso que é chamado de lago, porque a margem era estreita, então 15 quilômetros de distância. Quando eles começaram a remar ali, né, então a minha Bíblia aqui diz, quando eles começaram a remar em torno de 5 ou 6 quilômetros, ou seja, eles já tinham avançado da margem, 5, 6 quilômetros, começou então a soprar um vento muito forte, um vento impetuoso, e o lago então começou a se agitar, batendo então a água contra o barco. Então o mar que se agitava, ao mesmo tempo que o barco chacoalhava, as águas também começaram a bater fortemente contra aquele barco. Então aqui existia alguns perigos iminentes. O primeiro dele é as ondas baterem e quebrarem o casco do barco, abrir um buraco, porque era um casco, era um barco de madeira. Então, conforme a onda batia muito forte, esse barco poderia então sofrer ali um buraco, causar um buraco que ele afundasse. Ou mesmo que se não causasse esse buraco para que a água entrasse, a água também, como o mar estava muito agitado, a água também começou a entrar por cima do barco. E que também, com o excesso de água, eles também poderiam afundar. Ou seja, estava ali iminente que sofreriam um naufrágio. E os discípulos, então, os apóstolos começam então a ficar com medo. Por quê? Embora eles eram pescadores natos, né, todos eles, a maior parte deles, já viviam da pesca antes de acompanharem Jesus. Então eles conheciam aquele barco, eles conheciam aqueles lagos como ninguém. Talvez algum deles cresceram às margens desse lago. Talvez eles já tinham pescado por ali. Então eles eram conhecedores de pesca, de barco, já teriam enfrentado muitas tempestades nas suas pescarias. Mas aquela era diferente. Afinal de contas, já fazia 3 anos que eles não eram mais pescadores. Há 3 anos eles tinham abandonado as redes e o barco para acompanhar o Mestre Jesus Cristo. E então agora nesta travessia, eles são pegos de surpresas por essa tempestade. E essa tempestade também nos assola. Talvez não a tempestade como essa de alto mar, mas a gente precisa entender que a tempestade ela faz parte da vida de todo ser humano. Tempestade essa que talvez você que está nos acompanhando agora, você está enfrentando alguma delas. Com outros nomes, é claro. Mas talvez a sua tempestade seja uma doença, talvez a sua tempestade seja um desemprego, talvez a tempestade que você está enfrentando é uma crise no casamento, talvez a tempestade que você está passando é um problema com os filhos, é um conflito com os filhos, talvez a sua tempestade tenha o nome de dívida financeira, enfim, eu não sei qual é o problema e a tempestade que você enfrenta, mas fato é que todos nós passaremos por tempestades. E um detalhe importante que a gente precisa deixar claro aqui, a tempestade ela chega na vida de toda pessoa. Independente se a pessoa reza ou se a pessoa não reza. Independente se a pessoa caminha com Jesus ou se a pessoa não caminha com Jesus. Veja o relato que nós acabamos de ler. Nós estamos falando aqui dos apóstolos. Eles eram seguidores de Jesus, eles tinham largado tudo. Eles já tinham abandonado toda uma vida. Eles não tinham outra vida a não ser acompanhar Jesus. Eles tinham visto Jesus fazer milagres, eles tinham visto Jesus multiplicar pães, eles tinham visto Jesus curar leprosos, eles tinham visto Jesus curar paralíticos, eles tinham visto Jesus curar cegos, e mesmo assim, eles conhecendo Jesus, eles convivendo com Jesus, eles não foram protegidos ou evitados que passassem pela tempestade. Porque é isso que você precisa entender. Não é porque eu e você caminha na igreja que às vezes a tempestade não vai chegar na nossa vida. Não é porque eu e você reza, porque eu sou consagrado, porque eu só vivo para Deus, porque eu não tenho outra vida a não ser evangelizar, porque eu prego no Brasil inteiro, porque eu prego além Brasil, que às vezes a tempestade não vai chegar na minha vida. O fato de eu conhecer Jesus, o fato de eu caminhar com Deus, não me protege que as tempestades chegam na minha vida. Mas qual é a diferença? A diferença entre quem reza e quem não reza, a diferença entre quem caminha com Jesus e quem não caminha com Jesus, é que eu sei que as tempestades poderão chegar na minha vida.
com diversas formas e de diversos nomes, como eu já disse aqui. Mas qual é a diferença entre quem reza e quem não reza? A diferença de quem reza é saber que por mais que a tempestade se agite, por mais que a tempestade assole o nosso barquinho, e às vezes essa tempestade a gente cego, a gente começa a ficar com medo, a gente fica paralisado, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como reagir, a gente acha que nós vamos submergir, a gente acha que a gente vai naufragar, a gente acha que nós não vamos sobreviver à tempestade, mas a certeza de quem caminha com Jesus é que no meio da tempestade, se preciso for, ele virá caminhando sobre as águas e dirá: ei, não tenha medo, sou eu, não tenha medo, eu estou com você. É isso que nós precisamos entender. Que por mais que a tempestade tente afundar o nosso barco, nós não iremos afundar, porque Jesus vem ao nosso socorro e ele faz o mar parar. Ao som da sua voz, toda a tempestade se cala, porque ele é infinitamente poderoso. É isso que você precisa entender, é isso que eu e você precisamos tomar posse desta verdade. E os discípulos aqui ficaram com medo. E você precisa entender, o medo não é um problema. O medo não é um pecado. Muitas vezes a gente tem a noção de falar: nossa, a pessoa é tão medrosa, né? A gente acha que a pessoa ter medo, a gente tem o sinônimo de medo é pessoa fraca, é uma pessoa vulnerável. Mas não, o medo ele faz parte da vida humana. Da vida humana. Todos nós sentiremos medo. O medo ele é um estado psicológico diante de qualquer desafio que se põe diante de mim. Tem gente que sente medo diante de decisões que precisa tomar. Tem gente que tem medo de uma mudança. Mudança que eu digo não só mudança física, mas mudança que precisa tomar no rumo da vida. Tem gente que tem medo diante de situações. Tem gente que tem medo de escuro, gente que tem medo de bicho, tem gente... O medo ele faz parte da vida humana. Da vida humana. E o medo, como eu já disse, ele não é um pecado. O medo ele não é algo, no primeiro momento, o medo não é algo ruim. Por quê? Porque o medo também é aquilo que evita com que eu ultrapasse o meu limite. O medo é aquilo que me põe no meu lugar de quem eu sou. É muito comum as pessoas às vezes dizerem, né, perguntarem às vezes para mim pelo Brasil: nossa, você prega para tanta gente, né? Você não tem medo de pregar para tanta gente? Eu falo: tenho, tenho. Tem toda vez que a gente vai pregar, dá frio na barriga, a gente começa a suar gelado, porque o medo faz isso com a gente. A gente sente o coração disparar, a mão às vezes começa a transpirar. Isso é natural. E as pessoas falam assim: sério, mas você depois de tanto tempo pregando, você já pregou na TV, já pregou não sei aonde, já pregou cá, e você ainda sente medo? Eu falo: sinto medo. O medo faz parte. E eu falo, e eu quero sentir esse medo eternamente. Por quê? Porque o medo que eu sinto de ter que estar aqui pregando, o medo que eu sinto de entrar na igreja, de entrar na assembleia e pregar, me põe no meu lugar na certeza de saber que não é por mim. Na certeza de eu saber que é por Ele, que a graça é dele, o mérito é dele. Então o medo faz com que eu olhe para mim mesmo e diga: eu preciso melhorar, eu preciso rezar mais, eu preciso estudar mais, eu preciso ser mais santo. Tá me entendendo? Então o medo, no primeiro momento, ele não é algo prejudicial, pelo contrário, ele é algo benéfico, porque ele nos coloca no nosso lugar. Por exemplo, se você pegar um carro em alta velocidade, você vai até um determinado ponto. O medo vai fazer com que você fale: opa, peraí, deixa eu tirar o pé, não é assim? Fato. Você está indo na rodovia, você está dirigindo, você está viajando com a sua família. Você passou e viu por um acidente. Você passou pelo acidente, você viu um acidente que aconteceu na pista contrária ou você passou do lado. É ou não é que nos próximos 5 quilômetros, às vezes até um pouco mais, a gente começa a andar mais devagar? É natural, isso faz parte do motorista, porque é o medo nosso que fala: opa, deixa eu diminuir meu pé aqui, porque senão, né, aquilo que aconteceu lá, misericórdia, né, poderia ser eu. Então isso é natural. Então o medo, no primeiro momento, ele não é um problema. O medo, ele não é um pecado. O medo, pelo contrário, ele é um dispositivo da nossa psique que faz com que a gente nos blinde de certas situações. Mas agora, onde é que o medo vira problema? Quando o medo ele se torna excessivo. E aí que é o grande problema. Por quê?
Porque nós não temos controle sobre o medo. Como eu disse, ele é um estado da mente, ele é um estado emocional, faz parte do nosso psique. Mas quando esse medo ele vem em excesso, então ele passa da conta, então ele pode se tornar depressão, síndrome do pânico, crises de ansiedade, surto, síndromes, suicídio. Porque a pessoa que é suicida, às vezes a gente tem muito essa concepção, né, da pessoa que suicida. Mas o suicida, ele não quer morrer. Não, pelo contrário. O suicida, ele tem medo da morte. Mas então por que ele se suicida? Porque ele não consegue lidar com a dor que ele está sentindo. O estado emocional dele de dor é tão grande que ele quer dar um fim na dor, no medo que ele está sentindo. E é por isso, o medo em excesso, o medo de tomar decisão, o medo de uma mudança, o medo de um rompimento de relacionamento, o medo de ser desempregado, o medo de algo que ele fez, de ser exposto publicamente. O medo em excesso, faz com que a pessoa sinta uma dor tão grande na sua alma, a ponto dela se suicidar. Então o medo em excesso é o problema. O medo como algo do nosso emocional é bom. Ele é blindativo. Ó, não sei se existe essa palavra, eu tô falando aqui agora. Mas ele é algo que nos blinda da gente fazer coisas piores. Agora, o medo em excesso, então aí ele gera um problema. Que ele pode gerar um monte de doenças emocionais. E aí a gente precisa entender. Então, assim, mas o contrário do medo, o que é? É a coragem. É a coragem. É a coragem. Foi o que Jesus aconteceu aqui. Eles começaram, o barco começou a agitar. A tempestade começou a ficar grande. Eu imagino que a água já estava entrando. Eu imagino que a água começou a entrar no barco. E de repente eles veem Jesus vindo. E Jesus, né? E vindo, andando sobre as águas. Né? Eu imagino que aqui estava... se fosse eu ficaria com mais medo ainda. E seja sincero comigo. Você está no alto mar, o barco está chacoalhando para lá e para cá, a água está entrando no barco e de repente você vê alguém andando sobre as águas. Ah, não. Você ia ficar... Eu ficaria com... Gente, é fantasma. Está andando sobre as águas. É fantasma. Eu ficaria com mais medo ainda. Mas aqui, Jesus fala com eles. Eles reconhecem Jesus pela voz. Isso é lindo. Né? E é aqui que a gente vai lembrar quando Jesus vai dizer que a ovelha conhece a voz do pastor. Então os discípulos reconhecem Jesus pela voz, quando ele diz: não temais, não tenham medo, sou eu. O que Jesus está dizendo para aqueles homens? Tenham coragem, tenham coragem, tenham coragem. Pode ter medo? Sim, mas o medo não pode paralisar vocês de pensar. Essa é a chave. Por isso que o contrário, o antônimo do medo é coragem. Então, ou seja, mesmo com medo, eu preciso agir. Mesmo com medo, eu preciso enfrentar. Mesmo com medo, eu preciso ousar. Mesmo com medo, eu preciso recomeçar. Mesmo com medo, eu preciso dar passos. O medo não pode te paralisar, pelo contrário. O medo precisa fazer com que eu haja. O medo precisa fazer com que eu reaja. O medo precisa fazer com que eu prossiga. Foi o que Jesus disse. Ei, não tenham medo, sou eu, tá bom? Cheguei, tô aqui, o mar vai parar, agora vamos remar. Tanto que continua o versículo dizendo, eles tentaram pegar ele no barco, mas não foi preciso, porque logo o barco chegou a outra margem. Ou seja, porque o que acontece? No momento do medo e do pânico, a gente tem mania de paralisar. A gente começa a se bater, a se debater. É ou não é? Isso é fato. Quando você fizer aula de natação, eu não sei nadar, não sei. Tentei fazer, não consegui. Eu sou aquele que se eu entrar na piscina, eu vou direto pro fundo. E sou eu. Não sei nadar. Mas já tentei fazer aula de natação. E a primeira coisa que o professor ensina é, se você vê que você vai afundar, não fica se debatendo. Para, que o seu corpo vai boiar. Ah, quero ver parar. Não, eu não paro. Aí que se ele falar isso, aí que eu vou me debater mais ainda. E é fato, quanto mais a pessoa se debate, mais ela afunda. Quando a pessoa para e fica quietinha, ela vai boiar até que chega alguém para salvar. Então eu imagino que nessa cena aqui, eles começaram a se debater. O barco tá afundando, tá enchendo de água. E agora esse barco vai afundar, nós vamos morrer todo mundo afogado. E o que vai acontecer? Jesus vai estar lá, não vai nem saber que a gente morreu. E Jesus parou, chega, não tenham medo.
Eu imagino, é que aqui a Bíblia não fala, mas eu imagino Jesus falando, gente, vamos parar aí, vamos parar com essa palhaçada aí. Vocês são tudo pescador, vocês conhecem esse mar aqui, eu já cheguei aqui, as tempestades vão parar agora, onda parou, para tudo, parou, o mar parou. Vai, pega o seu remo aí cada um e bora remar, filho. Bora remar. Tanto que eles chegaram a uma outra margem. Porque você precisa entender, o contrário do medo é a coragem. Então, mesmo com medo, avança. Mesmo com medo, prossiga. Mesmo com medo, reme. Essa é a ordem de Jesus para mim e para você neste dia, ressuscitando a coragem. Hoje é dia da gente tomar posse da coragem. Hoje é dia da gente se levantar diante dos nossos medos. Hoje é dia da gente tomar coragem daquilo que a gente tem que mudar. Hoje é dia da gente tomar força diante daquilo que nos afronta. Hoje é dia da gente enfrentar os nossos medos e dizer, mesmo com medo, mas eu vou seguir. A gente precisa dominar o nosso medo e mostrar quem é que manda. O medo não pode nos dominar, mas nós temos que dominar o nosso medo. E mesmo com medo, seguir, prosseguir, avançar. É o que nós precisamos fazer. É o que nós precisamos fazer. Que você precisa entender. As tempestades da nossa vida, ela não vêm para que eu e você naufraguemos. Mas as tempestades da nossa vida vêm para nos dar maturidade e sabedoria. Porque é isso. Quando eu enfrento a tempestade, quando eu saio do estado do medo, que o estado do medo me paralisa, o estado do medo me faz ficar inerte, o estado do medo faz eu me debater, e quanto mais eu me debato, mais eu afundo. Mas quando eu paro, quando eu paraliso o medo, eu não deixo o medo me dominar, então eu vou criar maturidade e sabedoria. Por quê? Uma vez que você já passou por tantos de problemas que você já passou, é verdade ou não é que você saiu muito mais forte de cada um deles? Quantas tempestades você já enfrentou na sua vida que você achou que você ia morrer, que você iria afogar, que não ia ter jeito? Não, agora acabou tudo, agora é o fim, agora eu não vou mais sobreviver. E você está aqui, você está vivo, você está mais forte, sim ou não? Sim! Então isso te trouxe o quê? Maturidade. Isso te trouxe sabedoria. Talvez, se você tiver que enfrentar essa mesma tempestade agora, você vai olhar e falar assim, isso aí nem é nada, não, eu já sei como é que eu resolvo isso daqui, fichinha. Por quê? As tempestades, no primeiro momento, quando você enfrenta o seu medo, você cria coragem, as tempestades te dão maturidade e sabedoria. Amém? Amém? Outra coisa, as tempestades servem para testar a nossa fé. Porque fé não é ausência de medo. Grava isso. Fé não é ausência de medo. Até porque a fé não torna as coisas fáceis. A fé torna as coisas possíveis. Então, quando a tempestade vem, ela testa a nossa fé. Porque mesmo com a tempestade, eu vou prosseguir. Isto é fé. Crendo que na outra margem, Jesus já está comigo. Você precisa entender. Jesus não mandou você subir no barco para você naufragar. Jesus não mandou você entrar nesse casamento para que você naufrague nele. Esse casamento em crise não é o seu fim. Esses seus filhos que estão às vezes rebeldes dentro de casa não é o seu fim. Essa tempestade que você está passando não é a tempestade do seu fim, pelo contrário, porque quem está no teu barco é Jesus. E se Ele está no barco da sua vida, Ele te garantirá a travessia para outra margem e você não irá morrer aí. Mas o que você precisa é reagir. Reaja diante do seu medo. Eu sei que aparentemente você não sabe o que fazer, você não sabe como fazer, mas o que você precisa é se colocar a caminho dizendo, eu não aceito mais esse medo. Renuncia a esse medo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então a primeira coisa que você precisa neste dia de hoje, com essa transmissão, o que eu quero que você entenda, peça a Deus a graça de te libertar do medo de excesso. Esse medo que te paralisa. Esse medo que te faz ficar paralisado diante das coisas. Peça a Deus. Peça a Deus para te libertar. Isso é Salmo 34. Eu busquei o Senhor Deus e de todos os medos Ele me livrou. Isso é Salmo 34. Pede para Deus te livrar do seu medo em excesso. Peça ajuda se preciso for. Peça ajuda se preciso for. Se for necessário fazer uma terapia, um acompanhamento psicológico, com um terapeuta, um psicólogo, faça. Mas peça ajuda. Saia dessa situação que você está. Ficar trancado dentro de um quarto escuro não é a solução. Ficar acuado diante dos problemas com medo não é a saída.
Fugir dos problemas não é a saída. Problemas não resolvidos hoje, eles vão voltar amanhã como fantasmas muito maiores para te atormentar. Então não é você fugir do problema que você vai resolver. Então a gente tem que ter coragem para resolver nossos problemas, a gente tem que ter coragem para assumir os B.O. dentro da nossa casa, a gente tem que ter coragem para poder chamar o maridão, a maridona e sentar e falar, senta aqui, vamos conversar, olha, do jeito que tá, não tá legal. A gente precisa ter coragem para chamar os filhos, botar os filhos no colo, corrigir, educar. A gente tem que ter coragem para chamar o nosso coordenador, o nosso superior, o nosso pároco, o nosso fundador, para sentar e falar assim, gente, eu não tô bem, eu preciso resolver isso aqui. A gente tem que ter coragem para chamar o irmão de comunidade, a pessoa que caminha com você e dizer, vamos resolver aqui os problemas? Mas não, o medo faz com que a gente queira fugir dos confrontos. E nós somos treinados para isso. O que a gente aprende com a mãe e com o papai? Se você apanhar na escola, quando chegar em casa vai apanhar de novo, ó. Então não, a gente foi treinado para nos acovardarmos diante daquilo que nos desafia. Então você já fui desafiado na escola? Não, eu preciso correr. Porque se eu apanhar aqui, eu chegar em casa, eu vou apanhar de novo de mamãe. Mas pelo contrário. Eu não estou falando para você brigar na escola, tá bom? Se tem aí adolescente, um jovem, não é para você arrumar confusão na escola. Obedeça a mamãe. Mas o que eu estou dizendo é, nós precisamos ter coragem de assumir aquilo que a gente precisa assumir. Nós vamos ter coragem de assumir aquilo que a gente tem que fazer. Tem coisas que nós precisamos fazer que só nós temos que fazer. Que Deus não vai fazer por você que você precisa fazer. Que eu, Eduardo, possa até interceder e orar por você, mas eu não consigo dar os passos que você precisa dar. Então é preciso neste dia, nessa transmissão, eu oro a Deus que aquilo que te paralisa caia por terra agora, em nome de Jesus. E você precisa agir e reagir. Peça a Deus para te libertar deste medo excessivo e Ele vai te ajudar. Amém? Amém. Segunda coisa que você precisa entender. Segunda dica, né? Entenda, você não está sozinho. Você não está sozinho. Não está. E eu sei, o Senhor me falava isso, que tem muitas pessoas que estão assistindo essa transmissão agora, que você vive rodeado de pessoas, mas o sentimento que você tem é que você sempre está sozinho, você que ninguém te ama, que ninguém te entende, e esse sentimento de solidão que você está sozinho, mas em nome de Jesus você não está sozinho. Então um dos primeiros pontos, um dos pontos também para a gente enfrentar o medo é sabermos que nós não estamos sozinhos. Jesus disse, não temais, sou eu estou aqui. E 365 vezes na Bíblia nós vamos encontrar a expressão não tenha medo, não temais, não tenha medos, não temais, eu estou com você, eu sou o teu Deus, eu te ajudarei, não tenha medo. É isso. Então você não está sozinho. Não está sozinho. Vai vir as dificuldades? Vai. Vai vir as tempestades? Vai. E Jesus disse isso. No mundo tereis aflições, mas coragem. Eu venci o mundo. Então, ou seja, para que a gente vença as tempestades, para que a gente vença o mundo, é preciso ter coragem. Jesus nos deu o maior ensinamento. Coragem, eu venci o mundo. Vai ter aflição? Vai ter tempestade? Vai ter problema? Vai ter crise? Vai bater o carro? Vai voltar o cheque? O marido vai estar atacado? Os filhos vão estar rebeldes? Mas precisamos ter coragem para vencermos o mundo. Você não está sozinho, entenda isso. Você não está sozinho. Terceira dica para que você possa superar o medo. Cerque-se de pessoas que te ajudam a se levantar. Cerque-se de pessoas que te ajudam a se levantar. Pessoas corajosas. É ou não é assim? Eu tive a experiência, nós temos aqui na comunidade 10 dias de férias. E numa das férias que eu tirei com a minha família, a gente foi num parque. Um parque, eu não vou falar o nome dele, não vou fazer propaganda também, a gente foi num parque. Chegamos lá, o abençoado do meu filho, Juan Felipe, falou, pai, eu quero ir na montanha-russa, você vai comigo? Eu todo corajoso, estufei o peito, falei, lógico, filho, bora, vamos lá. Chegamos lá, tinha uma fila. Enquanto estávamos na fila, desceu uma abençoada que tinha acabado de descer da montanha-russa. E ela desceu assim, meu Deus, eu quase morri lá em cima. Gente, isso é o fim do mundo. Oh, meu pai. O Juan falou, pai, acho que eu não vou mais não. Eu já comecei a falar, filha, acho que é melhor a gente repensar mesmo. Esse negócio acho que é muito demais mesmo. Eu lembrei naquela hora, não tentarás o Senhor teu Deus, não vou subir nesse negócio. Por quê? O medo da pessoa que tinha acabado de descer nos contagiou. A gente estava na fila muito animado, porque nós vamos, vai ser legal, vai ser divertido, tal.
Mas quando a gente começa a andar e a escutar pessoas pessimistas, a gente também começa a ficar pessimista. Você já entendeu? Eu dei apenas um exemplo da montanha-russa. Lógico que eu fui. Eu falei, não, meu filho, nós vamos vencer o medo. Coragem, bora, Deus está conosco, vamos lá. Rezei quase um rosário inteiro em 5 minutos lá em cima, mas a gente foi. Entende? Por quê? Você precisa cercar-se de pessoas positivas. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com o que você ouve. Hoje existe uma manipulação das mídias para botar medo na gente. É ou não é? Se você parar para assistir noticiário todo dia, se você assistir o noticiário de segunda a sábado, no domingo você vai estar depressivo. Na segunda-feira você fala, não vou nem sair para trabalhar, não, o mundo está acabando, o mundo está em guerra, porque a gasolina está subindo, porque a carne sobe, porque o Brasil está em crise, o desemprego está subindo, porque agora a violência está alta, eu acho que eu não vou nem sair. Ou seja, se a gente começar a dar ouvidos às mídias sociais, às redes sociais, essas mídias manipuladoras e a pessoas pessimistas, o medo também vai tomar conta de nós. Agora, quando você começa a escutar gente do bem, começa a seguir nas redes sociais gente que te dá ânimo, gente que te dá coragem, você também vai se entusiasmando com essas pessoas. Então, selecione quem você segue, selecione aquilo que você escuta, selecione quem está do seu lado. Você não tem como querer voar se tem gente do teu lado o tempo todo cortando as suas asas. Né? Existe aquele velho ditado por aí, né? Águias da mesma plumagem voam juntas. Então é isso, se você quer ser águia, você não pode ficar andando com pombo. Se você quer voar alto, você não pode ficar andando com galinhas dentro de galinheiro querendo ciscar, querido. A gente tem que se cercar de pessoas que nos levam para cima, de pessoas que nos entusiasmam. E isso é coragem. Isso é coragem. E eu finalizo dizendo, Jesus não mandou você entrar no barco para você naufragar, mas para que você tenha uma experiência linda com Ele. Tudo isso que você está passando, toda a tempestade que está aí aparentemente quase afundando o seu barco, tudo isso servirá como manifestação da glória de Deus na tua vida. Coragem, levanta essa cabeça, brilho nos olhos, sorriso nos lábios, vai para o mundo com o peito aberto, coragem, vamos enfrentar os problemas. Sabe, gente, tem problema? Temos, mas enfrenta os problemas de peito aberto, na certeza de que Ele está no controle de todas as coisas e Ele está dizendo para mim e para você hoje, não temais, sou eu. Não tenha medo, sou eu. Não tenha medo, sou eu. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Não tenha medo. Como é que eu vou fazer? Não tenha medo. Mas parece que está piorando. Não tenha medo. Tudo está dando errado. Não tenha medo. Parece que eu vou afundar. Não tenha medo. Não vai. Em nome de Jesus Cristo. Levanta a tua cabeça. Coragem. Ser forte. Ser valente. Ser corajoso. Foi a palavra de Jesus, de Deus para Josué, quando ele assumiu o lugar de Moisés. Seja forte. Seja corajoso. Valente. Seja corajoso. Seja valente. Não tenha medo. Que isso que você está enfrentando não é o fim. É apenas uma vírgula na linda história que Deus quer construir na sua vida. Amém? Levanta da tua cabeça, brilho nos olhos, sorriso nos lábios, peito aberto. Vamos enfrentar o mundo. Ressuscite hoje a coragem em nome de Jesus. Coragem não é ausência de medo. A coragem é, mesmo com medo, eu vou seguir em frente e dar os passos que eu preciso dar em nome de Jesus. Amém? E a gente precisa entender. E eu quero finalizar quando eu deixei tudo para viver, para vir embora para a comunidade, eu precisei dar um passo de coragem. Mesmo a gente não entendendo, mas se Deus está pedindo, a gente tem que dar os passos. Eu aprendi com o meu fundador de que quando a gente dá um passo aqui embaixo, Deus dá um passo lá em cima. E quando eu larguei tudo para vir para a comunidade, eu não tinha certeza de nada. Onde é que eu ia morar, onde é que meus filhos iam estudar, o que eu ia comer, o que eu ia vestir, como é que seria. E eu me lembro que eu fechei o caminhão, a mudança, lá no Paraná. Eu botei a mudança no caminhão, despachei a mudança aqui para Minas. E eu ia ficar mais 2 dias na cidade, vendo algumas coisas. E quando eu fechei a porta do caminhão, né, os irmãos meus aqui iam receber a mudança, botar dentro da casa, para quando a gente chegasse, a gente arrumasse. E quando eu fechei o caminhão da mudança, né, eu olhei para minha esposa e falei assim, e agora? Falei assim, eu acho que eu não vou mais não. Como não? A mudança já foi. Eu falei, deixa de doação para a comunidade, a gente compra tudo novo. Por quê? Porque o medo havia tomado conta de mim.
o medo da insegurança, o medo da incerteza. Mas naquele momento, mesmo diante de todo aquele medo, aquele pânico que eu estava sentindo, o que eu ia fazer, o que eu estava fazendo, eu escutei Deus falar no meu ouvido: não tenha medo, coragem, eu estou contigo. Vim do Paraná até Minas Gerais, 15, 18 horas dirigindo, chorando, 18 horas chorando, não tinha nem lágrima no corpo mais, nem água no corpo, tanto que eu chorei, mas na certeza de que Ele estava comigo. E tantos anos se passaram, e a gente continua no mesmo barco, junto, por quê? Com Ele. Porque não tenho medo? Não, medo eu tenho, mas a coragem me faz de prosseguir, mesmo estando com medo. Vou em frente aos seus medos e contemple a outra margem maravilhosa que Jesus tem para você. Ele já está te esperando lá. Só precisa você remar. Coragem. Vamos remar. Amém? Amém? Amém. Que Deus te abençoe.